Oi, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma aula de gramática comigo, Isabel, professora do Centro de Ensino e Período Integral Dr. Cícero Gonzaga Jaime. E na aula de hoje nós vamos falar sobre ortografia. O que é ortografia, não é? É o conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa para a grafia correta das palavras. A escrita correta das palavras de uma língua está relacionada tanto com critérios ligados à origem das palavras, que é critérios etimológicos, quanto aos critérios ligados aos fonemas, que são critérios fonológicos. A forma de grafar, escrever as palavras é fruto de uma convenção social, ou seja, de acordos ortográficos que envolvem diversos países em que uma língua é reconhecida como sendo idioma oficial. Ou seja, como nós falamos de língua portuguesa, é um acordo entre todos os países que usam a língua portuguesa, resulta a ortografia, ok? Então, vamos dar o início à aula de hoje. Vem comigo. A ortografia é a parte da gramática que estuda a forma correta de escrita das palavras de uma língua. No caso, a língua portuguesa, que é a nossa língua materna. A palavra ortografia vem do grego orto, que significa dizer correto, e grafo, por sua vez, que significa escrita. Então, tem escrita correta. A escrita da língua portuguesa é normatizada por uma série de regras ortográficas gerais. Graças a essas regras, a língua escrita consegue reproduzir uma parte significativa da expressão oral. Vamos ver agora quais são essas regras? Regras gerais de ortografia. A primeira delas diz respeito ao uso do ser cedilha. Vejamos. Regra: em substantivos terminados em tensão, referentes a verbos derivados de ter, usaremos o ser cedilha. Exemplo: atenção, que vem de ater, contenção, que vem de conter, manutenção, que vem de manter, e retenção, que vem de reter. Então, vejam, são substantivos terminados em tensão, que são derivados de verbos que terminaram em ter. Uma outra regrinha diz, em substantivos derivados de vocábulos terminados em tivo, eu tenho ação, vou formar o substantivo ativo. Eu tenho o substantivo relação, eu vou formar o substantivo relativo. Tenho a palavra aflição e vou transformá-lo em substantivo aflitivo. Então, assim, nós temos que quando os substantivos são derivados de vocábulos terminados em tivo, nós temos que usar o ser cedilha. Ação, ativo, relação, relativo, aflição, aflitivo. Então, sempre que o meu vocábulo terminar em tivo, quando eu vou construir um substantivo a partir desse vocábulo, eu devo usar o ser cedilha. Em substantivos derivados de vocábulos terminados em to, eu tenho a palavra redator, vou formar o substantivo derivado de redator, redação, ser cedilha. Eu tenho o substantivo ator, vou formar um derivado atuação, com ser cedilha, e assim sucessivamente. Próxima regrinha, em substantivos derivados de vocábulos terminados em to. Por exemplo, eu tenho o substantivo exceto, vou fazer o substantivo derivado, exceção. Eu tenho o substantivo relato, vou fazer o substantivo derivado, eu tenho relação. Eu tenho o substantivo eleito, vou para um substantivo derivado, eleição. Próxima regrinha, em substantivos derivados de verbos dos quais se retira a desinência R. Por exemplo, eu tenho o verbo que termina
termina em R, porque é sua forma infinitiva. Vou transformar esse verbo em substantivos. O que acontece? Ele vai ser grafado com C cedilha. Exemplo, educar. Educar é o verbo, terminado em R, está na sua forma infinitiva. Vou transformar em um substantivo. Educar, educação. Então, o substantivo é grafado com C cedilha. Trair. Trair é verbo, está na sua forma infinitiva, termina com R. Vou transformá-lo em substantivo. Traição. Vai ser grafado com C cedilha, ok? Uma outra regrinha, no presente do subjuntivo e no imperativo de verbos terminados em -ser. Por exemplo, o verbo acontecer, ele termina, terminação -ser. Vou transformá-lo e vai passar para o modo subjuntivo, caso aconteça. Então, esse aconteça vai ser grafado com C cedilha. Amanhecer é um verbo, está terminado em -EC. Vou passá-lo para o modo subjuntivo, caso amanheça. Então, amanheça grafado com C cedilha. Restabelecer é o verbo, terminado em EC. Vou passá-lo para a forma imperativa. Preciso que restabeleçam. Então, restabeleçam grafado com C cedilha. Mais uma regrinha para o uso de C cedilha em palavras de origem árabe e indígena. Árabe e indígena são palavras que devem ser grafadas com C cedilha. Vejam, açude, muçulmano, muriçoca, paçoca e tantas outras. Vamos para o segundo caso agora. Uso do S. Quando é que nós vamos usar o S? Vejamos, primeira regra. Nos sufixos terminados em -es e -esa, indicando nacionalidade ou título, observe o seguinte, quando eu falo em -es e -esa, observem que, no caso do -esa, o meu S tem som de Z. Então, é muito fácil confundirmos, achá-lo que vamos usar com Z. Vamos grafar a palavra com a letra Z. Por isso que é importante saber onde colocar o S, onde colocar o Z. No caso, se o meu sufixo, o que é um sufixo? Aquilo que eu coloco após o radical, é -es ou -esa, e ele estiver relacionado à nacionalidade, à origem, lugar de origem onde a pessoa nasce, então ele deve ser grafado com a letra S. Vejamos, calabresa, português, marquês, baronesa. Certinho? Um outro exemplo, nos sufixos ense, ouse e osa, que formam adjetivos. Da mesma forma, eu tenho um radical e ao radical eu vou acrescentar o sufixo ense, ouse ou osa para formar aí adjetivos. Exemplo, catarinense, circense, palmeirense, amoroso, horroroso, tedioso, delicioso, gasosa, cuidadosa. Todas essas palavras são adjetivos. Você tinha um substantivo, transformou-los em adjetivo e ao ser transformado eles vão receber o S. Tédio, tedioso, delícia, delicioso, gás, gasoso, cuidado, cuidadoso, são grafados com S. No sufixo isa, indicador de nomes próprios e de ocupação feminina. Então, assim, o que é um sufixo? Vamos lembrar sempre aquilo que eu coloco após o radical. Então, eu vou usar aí, o S, quando ele estiver indicando nomes próprios e ocupação feminina. Por exemplo, Luísa, nome próprio, poetisa é uma ocupação feminina e sacerdotisa também é uma ocupação feminina. Após ditongo, quando houver som de Z. O que é um ditongo? Um ditongo são duas vogais juntas na mesma sílaba, não é? Elas não se separam, elas ficam juntinhas. Então, se eu tenho um ditongo, eu tenho duas vogais e após as duas vogais eu tiver o som de Z, eu devo grafar sempre com S. Um exemplo, lousa, ausente, coisa,
náusea. Observe que nós temos aqui o ditongo, low, ao, coi, nau. Tudo isso aqui é o meu ditongo. Eu tenho as duas vogais juntinhas na mesma sílaba. Após elas, eu tenho o som de Z, que no caso aqui é grafado com S. Sempre que eu tiver o som Z após ditongo, deve ser grafado com S. Em palavras derivadas de verbos terminados em ND, ER ou ND e R. Por exemplo, tem o verbo. O verbo tem essa terminação, NDER ou NDIR. Vou transformá-lo em substantivo ou em adjetivo. O que vai acontecer? Esse finalzinho aí vai ser escrito com R, com S. Ou seja, eu sempre digo, você tira a partícula final. Você tira quem? Você tira o NDR e você tira o NDIR. No lugar dele, você vai escrever o quê? Com S. Vejam, do verbo compreender, nós temos compreensão, nós temos compreensivo. Do verbo suspender, nós temos suspenso, suspensivo. Do verbo expandir, nós temos expansão. Do verbo confundir, nós temos confusão. Ou seja, você tira o final do R, o NDER, o NDIR e escreve com S. Em palavras derivadas de verbos terminados em ER ou RTIR. Por exemplo, eu tenho o verbo inverter, vou transformá-lo em substantivo, inversão. Eu tenho o verbo divertir, vou transformá-lo em substantivo, diversão. Então, palavras derivadas de verbos terminados em ERTER ou ERTIR, você deve grafar com S. Na conjugação dos verbos pôr e seus derivados e querer. Por exemplo, eu pus, eu compus, nós repusemos, eles quiserem, eles quisessem, ele quis. Então, observe que esses verbos, o pôr e o S e o querer, os seus derivados são sempre grafados com S. Em palavras derivadas de outras que já apresentam S. Ora, eu tenho o radical da palavra. O radical da minha palavra tem o S. Então, ele vai permanecer ali. Por exemplo, eu tenho o verbo analisar. O substantivo dele, análise. Eu tenho o verbo pesquisar. O substantivo dele, pesquisa. Da mesma forma, eu tenho o substantivo liso. Eu quiser transformar em um verbo, alisar. Então, observem que o S ele já está presente no radical da palavra. Então, ele permanece, não vai mudar. Quando nós vamos usar o SS? É difícil, não é, gente, entender? Porque nós temos que entender que, às vezes, o SS aí, ó, tem o mesmo som do C cedilha. Então, a gente costuma muito confundir o SS com C cedilha, né? Para isso, vamos conhecer as regrinhas. Primeira regra diz o seguinte: vamos usar SS em palavras derivadas de verbos terminados em CD. Por exemplo, eu tenho o verbo exceder. O derivado dele, excesso, excessivo. O derivado é sempre escrito com SS. Palavras derivadas de verbos terminados em -mir. Ora, eu tenho o verbo, termina em -mir. O derivado dele, o substantivo ou o adjetivo, ele vai ser escrito com SS. Eu tenho o verbo imprimir, o derivado de imprimir, impresso, impressão, grafado com SS. Tem o verbo deprimir. O derivado de deprimir, eu tenho o substantivo depressão, depressivo. Outro caso, eu vou usar SS em palavras derivadas de verbos terminados em agredir. Por exemplo, eu tenho o verbo agredir. Eu vou formar uma palavra a partir do verbo, vou transformá-la em um substantivo, eu vou usar agressão, vou usar agressor, ou vou usar o adjetivo, aqui no caso, agressiva.
todos eles grafados com SS. Em palavras derivadas de verbos terminados em -t, terminou com -t, a palavra derivada desse verbo é grafado com 2 S. Por exemplo, prometer. O verbo prometer, o final dele meter. Então, vejam, o que acontece? Eu vou transformar esse verbo em um substantivo, que é uma palavra derivada. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter promessa. Mesmo caso acontece com o verbo comprometer. Eu vou transformar em uma palavra derivada, um substantivo, compromisso. Também vou grafar com SS os sufixos formadores dos superlativos sintéticos de alguns adjetivos. Como acontece? Eu tenho lindo, lindíssima, alto, altíssimo, amigo, amicíssimo. Então, observe que os superlativos sintéticos dos adjetivos são formados por SS. Também vou usar SS na desinência do pretérito imperfeito do subjuntivo de todos os verbos. Por exemplo, se ele estudasse, se ele anotasse, se ele lesse, se nós vendêssemos, se ele aplaudisse, se nós repartissem, se eles repartissem, na verdade. Então, observe que no pretérito imperfeito subjuntivo, todos os verbos são grafados com SS. Vamos a mais um caso? Uso do X. E aí, gente? Vamos ver. Quando é que eu vou usar o X com o som de CH? Né? Em palavras iniciadas por N, a não ser que derivem de vocábulos iniciados por CH. Por exemplo, encher, cheio. Então, nesses casos aqui, como o CH já está nesse vocábulo, ele permanece. Mas tirou daí, sempre que uma palavra iniciar com N, ela será escrita com X. Exemplos: enxaqueca, exame, enxerido, enxerto, enxugar, enxurrada. Observem que todas elas são grafadas com a letra X, embora esse X tenha som de CH. As exceções são apenas para os vocábulos iniciados por CH, porque como o CH já está lá, não tem como colocar um X, ele permanece, não podemos alterar o radical. Onde também vou usar X? Em palavras iniciadas por ME. Exemplo: o mexer, o mexerica, México. Tem uma exceção? Tenho. Mecha, substantivo. Essa mecha de cabelo, ó, fiz mecha no cabelo. Quando me refiro a essa mecha aqui, uma parte de algo, então ela é grafada com CH e não com X. Mecha, quando indica uma parte, é uma mecha do meu cabelo, uma mecha de tecido. Então, nós vamos entender que é uma parte de um todo. Então, é grafado com CH. Também vou usar X após ditongos. E, mais uma vez, vou lembrar vocês o que é ditongo. São duas vogais na mesma sílaba. E exemplos: abaixar, olha o X aqui após o ditongo. Ameixa, o X após ditongo. Paixão, o X após ditongo. Então, sempre que eu tiver ditongo, eu vou grafar com o X. Eu tenho ditongo, eu tenho som che, que é no CH, deve ser grafado com X. Também vou usar X em palavras de origem indígena e africana e em palavras aportuguesadas do inglês. Por exemplo, o chavante, o xará, o abacaxi, que são indígenas, o xingá, a cachumba, que é africano, e ainda tem o xerife e xerx, que são de origem inglesa. Mais um caso. Uso do Z. E aí?
Não disse para vocês que às vezes dá aquela confusãozinha, porque parece que é S, parece que é X, parece que é Z, então temos que ficar bem atentos. Por exemplo, quando eu vou grafar minha palavra com Z, nos sufixos eis e exa, formadores de substantivos abstratos a partir de adjetivos. Olhe bem, quando nós estávamos estudando as regras do S, nós vimos que quando é para título, origem, nacionalidade ou para formar adjetivos, nós usamos o S, não é? Porém, eu vou usar o eis, o exa, aqui grafado com Z, quando for substantivos abstratos. Então, vejam, eu tenho um substantivo surdo, e aí eu vou fazer, vou gerar uma palavra derivada desse substantivo, surdez. Eu tenho um substantivo inválido, vou gerar um substantivo a partir dele, invalidez. Eu tenho o adjetivo limpo e vou gerar o substantivo abstrato, limpeza. Eu tenho o adjetivo nobre e vou formar o substantivo abstrato, nobreza. Então, vejam, ficar muito atento a essa regrinha aqui do eis e do exa. Por quê? Quando se refere à nacionalidade ou a adjetivos, por exemplo, gosto, gostoso, deixa eu ver, delícia, delicioso. Nesses casos, as palavras são grafadas com S. Por quê? Porque estão formando adjetivos. Ou então, quando é título de nobreza, baronesa, quando é nacionalidade portuguesa, são grafados com S. Mas elas têm aqui o mesmo som, não tem? Então, eu tenho que observar o seguinte: com Z eu só vou grafar quando são substantivos abstratos. Eu tenho o adjetivo, desse adjetivo eu vou gerar o substantivo abstrato. Vai surgir uma nova palavra daí. E o que é um substantivo abstrato? É aquele que não tem por força própria, não é, gente? Aquele que não existe por si próprio. Ele precisa de um outro, ele precisa de alguém para existir, ok? Então, isso é um substantivo abstrato. Ele depende de algo. Ele não tem existência própria. Então, veja, a surdez, a invalidez, limpeza, nobreza, grafados com Z, porque são substantivos abstratos derivados de adjetivos. Onde vou usar a letra Z também? E nos sufixos isar, formados de verbos, e isação, formado de substantivos. Por exemplo, civilizar, civilização, autorizar, autorização, utilizar, utilização. Civilizar, verbo, substantivo, civilização. Autorizar, verbo, substantivo, autorização. Beleza? O próximo, onde vou usar a letra Z? Em palavras derivadas de outros que já apresentam Z. Aquela mesma regrinha. Se já tem o Z no radical, então não mexe com ele. Razoável, razoabilidade, arrazoar. Todas essas palavras vêm de razão. Então, observem que o radical da palavra já tem a letra Z. Então, todos que eu formar a partir deste radical vão ser grafados com a letra Z. Ok? Vamos mais uma regrinha. Uso do G. Não vamos lembrar do G e do E, do J, dos sonzinhos semelhantes, o som G. Regra. Quando é que eu vou usar a letra G? Dos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Garagem, linguagem, origem, vestígio, ferrugem. Tenho exceções? Tenho. Para as palavras pagem e labuge. Por quê? Porque são de origem indígena e palavras de origem indígena são grafadas com a letra J. Você vai ver daqui a pouco. Também vou usar a letra G em palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Exemplo, contágio, colégio, prodígio, relógio, subterfúgio. E quando é que vou usar o J?
Aí vem palavras de origem tupi, africana e árabe. Jiboia, jerimum, pajé, que são de origem tupi. Acarajé, de origem africana. Alfoge, alfange, de origem árabe. Você deve estar me perguntando assim, Isabel, como é que eu vou saber a origem das palavras? Gente, a única maneira de saber a origem das palavras é estudando as palavras. Busca lá no dicionário, faz pesquisa, porque ele vai te mostrar tudo isso. Se você não fizer esse estudo de origem das palavras, não tem como saber, ok? Em palavras derivadas de outros terminadas em já. Se eu já tenho na minha palavra o já, então claro que a derivada dela vai permanecer. Por exemplo, eu tenho a palavra laranja. Os derivados de laranja vão ser escritos com a letra J, claro, porque laranja já tem a letra J, então eu vou ter laranjal, laranjada, e aí por diante. Mesmo caso, as palavras derivadas de cereja. Ora, no cereja já não tem a letra J, então aquilo que eu formar a partir de cereja vai permanecer a letra J, cerejeira, ok? Também vou usar o J na conjugação dos verbos terminados em já ou já. Vejam, arranjei tempo para você. Arranjei vem do verbo arranjar. A mesma questão do radical. Se eu já no meu radical tenho a letra J, ele vai permanecer. A palavra derivada vai ser grafada com a letra J. Ok? Para que eles viajem, precisam primeiro de férias, verbo viajar. Então, para que eles viajem, permanece a letra J. Pássaros gojeiam, vem do verbo gojear. Então, palavra derivada, gojeiam, vai permanecer grafada com a letra J. Também vou grafar a letra J as palavras cognatas ou derivadas de outras que já contêm J. Por exemplo, nojo, ó, a letra J aqui, ó. O que ela vai acontecer? Nojento, que é uma palavra derivada, vai ser grafada com a letra J, nojeira, enojado. Sujeito, grafado com a letra J. Então, as derivadas sujeitar-se, sujeito e subjetivo também vão ser grafadas com a letra J. Bem, aqui eu trouxe um resumozinho de tudo que nós vimos para que vocês deem uma olhada com carinho depois para lembrar, tá? Mas o que acontece? A forma mais prática de nós entendermos a escrita correta das palavras é através da leitura e da escrita. Quanto mais você ler, quanto mais você escrever, mais fácil vai ser para você identificar a escrita correta da palavra. E sempre que tiver dúvida, enquanto a escrita de uma palavra, busca no dicionário, faz uma pesquisa. Mas não tenho como consultar o dicionário. O que eu vou fazer? Vamos aqui ativar a nossa memória. Por exemplo, análise é com S ou é com Z? Escreve as duas formas e tente lembrar que o verbo analisar. O que acontece? Nesse caso, o verbo termina com a letra S, então a análise também vai ser com S, porque permanece o radical dele. Beleza para vocês? Tranquilo? Então, tchau, gente. Até a próxima e fiquem com Deus.